Muito boa noite, tudo bem? Mais uma semaninha de muito frio, por sinal, né? Mais um dia de muito frio, aliás, acho que esse é, na verdade, o primeiro ou segundo dia de muito frio na semana. Então, eu espero que vocês estejam todos bem, né? Dentro do possível. Boa noite, Ana. Seja bem-vinda a mais um encontro semanal aqui do Gaejo. Mais uma vez é uma honra, é um prazer estar aqui com vocês de novo, né? Compartilhando algumas mensagens boas, né? Para acalmar ainda mais os nossos corações que se encontram tão agitados, né? Com tanta coisa acontecendo. Então é bom sempre a gente reservar alguns minutinhos, um período da nossa semana, do nosso mês para se dedicar à reflexão, aos estudos, né? Então é sempre muito bom ter todos vocês. Bom, antes de começar, eu só vou pedir para vocês me confirmarem. Boa noite, Sandra. Para vocês me confirmarem se o áudio tá bom, se a imagem tá boa, como sempre, né? Eventualmente eu tenho um problema ou outro de conexão aqui de internet, então só para eu ter a certeza que tá tudo certinho. Então, se vocês puderem confirmar aí nos comentários, eu agradeço bastante, tá bom? Bom, mas de qualquer maneira vamos dar início, né, ao nosso bate-papo de hoje, a mensagem de hoje, porque eu fiquei pensando, né, sobre o que trazer. Obrigado, Ana, obrigado. Fiquei pensando, né, sobre o que trazer. Já foram vários assuntos, né, nesse último ano de pandemia que a gente está fazendo esse trabalho online. Então sempre pensando em que tipo de assunto trazer para gerar uma reflexão forte, né, porque o que nós temos que fazer toda vez que nós participamos de algum encontro, né, de algum bate-papo, é sempre refletir, tá? E o tema de hoje que eu trouxe é para gerar uma reflexão. Obrigado, Sandra. Obrigado, Verinha. Boa noite. Jorge, boa noite. E o tema de hoje é para despertar em nós realmente uma reflexão. Por quê? Via de regra, eu não vou falar que é uma regra, mas via de regra nós nos julgamos muito bons, né? Por ser espíritas, por ser cristãos, né? Independente de ser espírita, mas cremos em Cristo, então seguimos os ensinamentos. Então, no campo teórico, há uma concordância aí que, de fato, nós somos bons, né? Nós somos, de fato, pessoas boas. E o título de hoje é isso: será que nós somos bons samaritanos, né? Daquela parábola. Então, vamos falar sobre a parábola do bom samaritano, que exemplifica como se deve praticar a caridade com o próximo, sendo a caridade a única salvação. Isso dentro do Espiritismo, todos vocês já sabem, já estão acostumados. A premissa é que fora da caridade não há salvação, tá? Mas antes de começar, é importante lembrar quem foram os samaritanos, né? Os samaritanos, para quem não sabe, mas só para reforçar, era um grupo religioso, né? Que tinha conflito com os judeus na época de Jesus. Eles viviam lá na região da Samária e eles misturavam um pouco o judaísmo com outras crenças locais, né? E Jesus acabou escandalizando lá muitos judeus porque Jesus, não rejeitava os samaritanos, né? Então imagine só naquela época, né? Que tinha uma divisão tão clara lá de crenças, de interesses. Você ter a figura de Jesus aí que se envolvia com eles, né? Tinha relacionamento. Então, realmente, Jesus causou aí um escândalo na época. E essa parábola, né? É um dos exemplos mais claros de como nós devemos agir, independentemente de quem nós estamos procurando ajudar, né? Sabe aquele famoso ajudar sem olhar a quem? É exatamente isso. Esquecendo qualquer diferença social, racial, diferença... obrigado. Achei que tinha travado. Diferenças raciais, econômicas, esquecendo divergências de ideias, políticas, não importa, tá? Então, esse exemplo dessa parábola, ela vai forçar a gente a refletir sobre esse aspecto, tá? Então, eu convido todos vocês agora a refletir comigo sobre essa passagem descrita lá no Evangelho de Lucas, né? Eu vou ler ela para vocês, tá? Essa parábola, ela não é tão extensa, ela é uma parábola curta, então eu vou ler ela aqui para vocês, tá? E aí a gente já continua o nosso bate-papo.
Essa parábola diz assim, né? Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, ouviu e passou adiante. Um levita que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe o óleo e vinho nas feridas e pensou. Depois, pondo no seu cavalo, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Aí vem a pergunta, né? Qual desses 3 parece ter sido o próximo daquele que caíra no poder dos ladrões, né? E o doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faz o mesmo. Então essa é uma passagem de Lucas, e essa parábola, ela traz vários ensinamentos pela riqueza do enredo que ela traz, que inspira diferentes reflexões para a nossa evolução moral e espiritual. Ser genuíno nessas reflexões não é, pessoal, tarefa fácil. Ser genuíno, né? Ser verdadeiro, ser sincero conosco mesmo, né? Porque vai na contramão, na verdade, dos nossos instintos ainda mais primitivos que nós carregamos aqui. E a escolha desses personagens, ela não é por acaso. Simbolizando aí, no caso, 3 categorias de pessoas, sendo que cada uma delas tem um sentido, eu diria, educativo, que tem que ser observado por nós. Na escolha do sacerdote e do levita, pelos conhecimentos religiosos que tinham, Jesus ele procurou demonstrar que não basta ter o conhecimento só da lei de Deus, mas que é necessário cumpri-la, né? E praticá-la no dia a dia, todos os dias, em todas as situações da rotina, mesmo, né, como nesse exemplo da parábola, numa simples caminhada, né? Os samaritanos, eles eram desprezados na época, né, pelos judeus e vistos como um povo não puro, né? Talvez pelo fato de não serem, pelo fato de serem tão desprezados pelos irmãos da própria raça, eles tinham desenvolvido aí uma vigilância maior relativa ao comportamento e à conduta de vida que eles levavam. Então, nessa passagem, o samaritano torna-se o personagem principal, né? Que, movido pela compaixão, movido pela misericórdia, movido pela caridade, agiu como um verdadeiro socorrista e um missionário, não se contaminando, é importante deixar bem claro, pela indiferença diante dos fatos, porque diante dele estava ali alguém que tinha divergências, né, de crenças, de interesses, e ele não se importou com isso. O homem caído, semi-morto no caminho, o outro personagem, representa qualquer pessoa que necessita da nossa ajuda, da nossa compaixão, da nossa caridade, simbolizando esse próximo, né? E o próximo não necessariamente é próximo de afinidade, próximo de convivência nossa, né? Do nosso ciclo de amizades. O próximo ele pode ser qualquer pessoa que cruze o nosso caminho. Vamos lembrar que para a salvação, Jesus sempre oferece a verdade da palavra, né? A palavra, ela é a semente, né? É o fermento, é a semente, mas não basta compreender a palavra, né? E o significado só do amor ao próximo e não praticar, né? É necessário, é mandatório para nós cristãos, né? Espíritas cristãos, todos aqueles que seguimos os ensinamentos, praticar esse amor com caridade em um contexto de fraternidade universal, né? Que desperta, que liberta, que salva, que renova, que limpa o nosso coração, que ilumina a nossa alma. Então, afastando toda aquela cegueira para as coisas de Deus e definitivamente nos coloca num caminho rumo à nossa evolução moral, à nossa evolução espiritual,
na nossa depuração, que é o nosso principal objetivo. E ter o coração puro é limpar, definitivamente é limpar os sentimentos contrários aos ensinamentos de Jesus, afastando defeitos, eu vou chamar assim, né? Como o egoísmo, como o orgulho, buscando sempre semear a cumplicidade, a simplicidade, a humildade. Então, cada um deve empregar nos seus esforços, né, e todos os teus esforços para combater esse tipo de egoísmo, esse tipo de orgulho. É uma batalha muito individual, mas ao mesmo tempo ela é assistida, né, acompanhada por todos os nossos amigos espirituais. Então, ao mesmo tempo que é algo individual, que essa batalha ela é nossa, né? Ela não depende de ninguém, porque é uma coisa que nós temos que melhorar. Porém, no entanto, contudo, saibamos sempre que estamos sempre muito bem acompanhados pelos nossos benfeitores, né? Pelos nossos amigos espirituais. E essa parábola, ela é destacada pela violência a que o viajante, né, aquela pessoa que estava deitada, foi submetido, simbolizando ali por um mundo de provas e expiações, né, aonde o mal ainda predomina. Depois, a descida de Jerusalém para Jericó, que é outra parte da parábola, ela simboliza a queda do padrão vibratório mais elevado para o plano de vibrações inferiores, em decorrência aí dessa invigilância moral. Então, vamos associar a parábola com essas questões. Nesse processo de descida, nós podemos manter a sintonia com entidades perturbadoras, e a gente sabe disso, que interferindo nos nossos pensamentos, isso também a gente concorda, nos rouba a paz e fere profundamente, né? E nos deixa quase mortos à margem da vida. Então, as mesmas circunstâncias que aconteceu com aquele homem, também nós, nessa descida vibratória, nos colocamos. E essa descida de padrão vibratório, de forma invigilante, sempre causa prejuízos para nós. Mas descer no padrão vibratório para auxiliar os que lá se encontram, aí é uma medida de auxílio ao próximo, desde que seja num plano muito harmônico de entendimento. Vamos fazer mais uma observação. Ora, vamos pensar, né, os trabalhadores da Legião de Maria, né, que fazem esse trabalho de resgate e de assistência no Vale dos Suicidas. É a mesma coisa, eles precisam baixar o padrão vibratório para acessar ali aquela localidade e ajudar. A mesma coisa aconteceu com Jesus, né, que depois de milhares de anos, ele teve que se preparar também do ponto de vista perispírito, né, para descer à Terra. Ou seja, ele também baixou o padrão vibratório para nos ajudar. Então veja, quando há a intenção de ajudar, né, ela deixa de ser uma invigilância e ela torna uma medida de auxílio ao próximo. Voltando a dizer, desde que isso seja feito com um plano muito bem arquitetado, um plano harmônico de entendimento, tá bom? Voltando na parábola, apesar de ser detentor ali de vários recursos e conhecimentos, o coração daquele sacerdote, né, ele estava fechado à prática da solidariedade, né, ensinada por todas as religiões da época, porque ele passou. A palavra viu, que está lá na parábola, né, no sentido que ele apenas viu aquela pessoa no chão, indica ali a observação muito superficial, desinteressada de quem nada sente, porque não há sentimento envolvido. A outra palavra que traz lá é o passou adiante, né? E esse passar adiante reflete ali uma ociosidade mental, enfatizando a postura de quem está acostumado a cultivar interesse pessoal e tratar com indiferença aqueles que sofrem. E a gente percebe isso até nos dias de hoje. Até nos dias de hoje a gente percebe, a gente nota, a gente observa pessoas que pregam a palavra de Deus, mas não sentem, não são capazes de ter compaixão, de olhar, né,
tratar com o devido zelo essas pessoas que sofrem, né? Do mesmo modo que o sacerdote, né, da mesma forma que aconteceu com o sacerdote, o levita também passou longe daquele homem caído e ensanguentado no caminho. Esse, eu diria que é o amor dos egoístas, o amor de quem não compreendeu ainda o verdadeiro sentido da palavra amor, que muito fala, mas pouco prega, né? E Jesus mostra isso, né? Mostra que a verdadeira caridade só é praticada quando nós compadecemos daqueles que sofrem. Caso contrário, isso não tem valor aos olhos de Deus, né? Criar uma situação de caridade para ser apenas vista pelos outros homens, e aí vamos lembrar, né, o que a mão direita faz, a esquerda não pode saber, e outras tantas passagens também, é isso. Para Deus, para Jesus, o que importa é o ato caridoso, não é a palavra. Voltando na parábola, né, em contrapartida, o samaritano, né, ele produziu naquele homem que estava ferido, né, gestos de bondade. E ele estava cheio de compaixão. Então, o samaritano, ele agiu com o quê? Com critério, com bom senso, quando ele atendeu o homem ferido. Ele foi alinhado às crenças dele, aquilo que de fato a religião na época colocava, né? E que bom que ele agiu assim, porque ele deixou um ótimo exemplo através dessa parábola. E ele, o samaritano, ele prestou ali os primeiros socorros, né? Como diz na parábola, limpando, fazendo asepsia das feridas, fazendo utilização de recursos disponíveis, que na época, vocês viram, era vinho e azeite, é o que ele tinha para fazer. Depois ele improvisou um transporte, utilizando um cavalo, né, já que o doente estava incapacitado de andar. Em seguida ele levou lá para uma estalagem onde ele recebeu alimento, conforto, né, teve um leito, afastando esse doente de todos os intempéries, de chuva, de frio, ou seja, ele cuidou daquele ferido como se fosse alguém muito próximo dele, auxiliando na recuperação da saúde. E por último, ele ainda auxiliou que financeiramente, para que ele acertasse, colocando à disposição ali os recursos financeiros para qualquer eventualidade que poderia ter na frente. Então veja, nessa parábola, né, uma nítida preocupação do bom samaritano de que o doente, que ele se recupere integralmente, não apenas ajudar por ajudar, cuidando dele diretamente ou à distância. Né? Mesmo ele saindo, ele tinha dito, olha, se precisar qualquer auxílio financeiro, me avisa que depois eu faço. Então esse é um exemplo de como se pode descer ao plano vibratório, onde a dor reside, onde tem sofrimento, sem que ocorra prejuízo de qualquer natureza para aquele que está ajudando, né? Então, nesse sentido e nesse aspecto, eu trouxe aqui também um outro trechinho, que é importante a gente ler, de Daniel Salomão, da parábola do bom samaritano. E ele discorre sobre essa preocupação com o crescimento do outro. Ele diz assim, abre aspas, né? Após as demonstrações de compaixão e coragem, ao atender e conduzir o ferido, a dupla chega à estalagem. O samaritano passa a noite ao lado de seu companheiro, doando ainda mais de seu tempo e disposição. No dia seguinte, já tendo pago as despesas do pernoite, deixa 2 denários para custear a hospedagem e cuidados do dono da estalagem. O samaritano não permaneceu ao lado do ferido. Entretanto, quando percebe a melhora, conclui que, a partir daquele momento, a cura das feridas viria pela responsabilidade do próprio assistido, que não permanecia desamparado, mas observado com certa distância. Carregar o outro desnecessariamente é privá-lo da real oportunidade de evolução. Deve estar ciente de que a principal necessidade do assistido é a de curar as feridas e voltar a viver. Porém, perceber quando o outro já pode andar sozinho não é tarefa fácil, né? Interessante esse ponto. Devemos sempre tomar o cuidado de não nos tornarmos bengala para alguém que já possa até mesmo correr sozinho.
não devemos perder de vista o caráter libertador e engrandecedor da mensagem cristã. Eu achei muito bonito. E esse último trecho, pessoal, quando ele diz isso, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado para não nos tornarmos bengalas para alguém que já consegue correr sozinho, é muito interessante, né? Porque nós, às vezes até por excesso, a gente acaba pecando, né? Aí tem que tomar um cuidado muito grande, porque é aquele ponto de equilíbrio, até onde você deve ir, até onde você tem que parar, né? Existem pessoas que acabam abusando e a gente, às vezes por boa vontade, acaba alimentando. Então nós não podemos servir de bengala para ninguém. O nosso papel é orientar, é ajudar, mas depois é libertar. E essa libertação que ele coloca aqui, que tem que ter um caráter libertador, porque essa é a verdadeira mensagem cristã, né? Agora, se a outra pessoa vai seguir o caminho, já não é um problema nosso. Tudo aquilo que poderia ter sido feito, foi feito. Então, a partir daquele momento, a responsabilidade já deixa de ser daquela pessoa. Então, descer a serviço do bem é um programa de aprendizado de trabalho, né? Os benfeitores espirituais, os nossos amigos, eles fazem isso frequentemente. Eles saem das esferas superiores, né, e descem a Jericó, como aconteceu na parábola também, no Jericó dos nossos corações, ainda presos a todos os interesses transitórios desse mundo, né? Nós ainda estamos também nesse plano baixo, né? Gente, desculpa, tinha um bichinho aqui. Nós também estamos nessa zona, né? Não vou chamar de zona umbralina, porque não chega a ser, né? Embora todos nós vamos dar uma passeadinha lá no momento do desencarne, seja rápido ou não, mas essa é uma passagem obrigatória. Porém, aqui também, comparado com os planos superiores, é sim um plano bem baixo, né? Vamos lembrar que nós estamos na segunda escala de 5, né? Aqui como provas e expiações, partindo para um terceiro passo, né? Mas ainda nós estamos bem aquém daquilo que nós talvez no íntimo gostaríamos. E nem sempre é possível ajudar na posição em que nós nos encontramos. Daí é necessário descer aos locais de sofrimento maior, né, dos desequilíbrios mais intensos, para auxiliar, para cooperar com mais eficiência. Compreendemos assim que se o papel do samaritano é digno de ser imitado, né? Se o homem caído aprendeu com a sua própria queda, se o levita e aquele sacerdote ainda terão que evoluir nas próximas reencarnações, né? em reencarnações sucessivas, o hospedeiro é alguém que presta ou disponibiliza o seu serviço ainda que remunerado, né? Mas nem por isso, né, sem méritos, porque o plano de aprendizado e melhoria espiritual se dá também na intimidade da nossa atuação profissional, né? Nós podemos auxiliar alguém, sim, do ponto de vista profissional e estar ganhando dinheiro com isso, né? É claro que, olha, a gente tem que tomar um cuidado, tá? Aqui para não perder o entendimento, né? Porque senão a gente vai começar a pensar, por exemplo, aquelas pessoas que fazem, né, e aqui não tem nenhum tipo de crítica, é só apenas uma constatação, pessoas que fazem amarrações para ganhar dinheiro, não é disso que nós estamos falando de fazer o bem, né, de ajudar as pessoas através do trabalho e ter remuneração para isso. Boa noite, Angela. Então, em todos os tempos, existem criaturas que ensinam a caridade, né? Porém, são poucas as pessoas que efetivamente praticam ela, que praticam com verdade. É por isso que a caridade, antes de tudo, ela pede compreensão, ela pede compaixão, porque se nós não somos capazes de compreender aquela situação, se nós não somos capazes de ter compaixão por aquilo, de fato nós ainda estamos distantes. Sem entrar, pessoal, muito aqui na discussão, porque não quero polemizar, mas eu vou pegar um exemplo bem real do que aconteceu recentemente do próprio Lázaro, né? Desse indivíduo que causou um mal tremendo, de fato, né? Aterrorizou.
E aqui é claro que ninguém está concordando com o que foi feito, sendo conivente com o que foi feito, aprovando, aplaudindo, não. Mas o que a gente tem que refletir como cristão é ir além, é tentar entender a situação. Só que nos dias de hoje, né, as pessoas não estão pensando muito nessa linha. Né? Parece que tudo aquilo que a gente fale, às vezes para mostrar um outro ponto de vista, somos extremamente criticados, né? O famoso leva para casa, cuida você. Na verdade você não está concordando, você não está aplaudindo, apoiando, mas tentando mostrar que por trás daquele problema existe algo também que precisa ser tratado. Né? E esse é o nosso papel, é tentar ir além, entender o porquê que aquela pessoa agiu daquela forma. Porque, ora, vamos pensar, vamos um pouco mais além? Vamos imaginar se Jesus estivesse aqui na Terra, tá? Primeiro, não sei se a gente reconheceria, né? As pessoas reconheceriam da mesma forma que, né, não foi reconhecido na época, por alguns sim, mas como Messias. Vamos imaginar que Jesus estivesse aqui. E se ele encontrasse com Lázaro, qual que seria a atitude de Jesus? Comentem aí. Qual que seria a atitude de Jesus? Ou de Chico Xavier? Vou colocar até um pouquinho aqui Chico. Qual que seria a atitude dele? Será que eles iriam ridicularizarem, vibrarem, aplaudirem, né? Não, pessoal. Eles não fariam isso. Se alguém acha que sim, não, está enganado. Eles não iriam, volto a dizer, concordar com tal atitude, eles iriam não aprovar isso, mas eles teriam compaixão, porque esse é o verdadeiro sentido do amor cristão, é ter compaixão com aquele que está errando. Lembrando que todos nós estamos nessa escada evolutiva e que nós vamos derrapar, uns mais, outros menos. Tem de fato, e eu concordo, que existem dores e sofrimentos que ceifam demais o nosso coração e geram revolta. Mas independente da intensidade, o erro é um erro. Talvez a somatória de erros que nós cometemos durante a vida, lá na frente vai trazer também algo de ruim. Então esperar compaixão e ter compaixão é o melhor caminho. Não basta doar ao primeiro mendigo lá que bate na porta para significar, né, para dar valor à posse da virtude. É preciso entender a necessidade desse indivíduo e amparar com amor, porque é muito fácil dar esmola por dar. Abrir, né? Vamos imaginar a cena clássica, né? A gente vai tá dirigindo o carro, passa uma pessoa pedindo esmola, a gente abaixa o vidro, não olha para a pessoa e dá dinheiro. E aí acaba significando esse tipo de caridade esmola, falando que ajuda. Ajuda? Que compreensão que está tendo? Não teve um olhar, não teve um gesto de atenção, não teve uma palavra de conforto, não teve um boa tarde, vai com Deus, que Deus te abençoe. Então, será que nós estamos praticando de fato isso, essa compreensão, essa caridade? Né? A caridade ela é muito maior do que a esmola, é muito maior, é uma forma de esmola, mas ela é muito maior do que isso. Ser caridoso é ser profundamente humano. E aquele que nega entendimento ao próximo, ele pode inverter em consideráveis fortunas no campo de assistência social e transformar-se em benfeitor desses famintos de problema. Né? Mas terá, obviamente, que iniciar na primeira oportunidade esse aprendizado do amor cristão para ser efetivamente útil, né? Então, gente, assim, falando da parábola, era isso que eu queria trazer para vocês, né? E só para a gente concluir, hoje foi um pouquinho mais curto, sim, mas só para a gente concluir aqui, para encerrar, vamos refletir, vamos aproveitar esse tema, né, essa parábola do bom samaritano, e voltar no título. Será que nós estamos sendo bons samaritanos, legítimos, verdadeiros? Será que nós estamos olhando de fato para o nosso próximo com a compaixão que ele merece, com a compaixão que Jesus nos pede, né, nos convoca, nos convida? Será que a esmola que a gente está dando, né, a caridade que nós temos feito, ela tem sido verdadeira? Será que ela está saindo do fundo dos nossos corações? Porque, assim,
Não basta querer enganar. Talvez a gente consiga enganar os que estão aqui na Terra. A gente consegue mostrar para as pessoas que nós somos bons. Mas se o coração não estiver alinhado com o propósito divino, na nossa passagem, quando nós estivermos lá do outro lado, aí a gente vai ver qual é o tesouro que foi carregado. Porque o que vai dar condição de ter uma boa vida, uma vida com menos sofrimento, ou talvez com nenhum sofrimento no futuro, é o tesouro que a gente está carregando. E o tesouro que a gente carrega, ele tem que ser fundamentado, ele tem que ser trabalhado à base da caridade, de servir o próximo, né? Não se preocupando com quantidade. Essa é uma outra preocupação que se tem. A gente busca fazer muita caridade, ajudar muita gente e acaba perdendo a intensidade, acaba perdendo o verdadeiro sentido, que é fazer aquilo com o coração aberto. Mais vale uma ação, talvez no mês, talvez no ano, não sei, uma ação caridosa verdadeira, com o coração alinhado, com o propósito, sentindo a dor daquela pessoa, buscando realmente carregar para dentro do coração o que aquela pessoa está trazendo de mensagem. Trocar qualquer quantidade de caridade por essa intensidade, porque é essa intensidade que vai nos colocar naquele outro padrão, né? No padrão superior, em contato com os bons amigos, né? Em sintonia com eles para receber também, porque nessa hora a gente recebe muito mais do que dá, né? Do que doa. Então a caridade, ainda mais em momentos como nós estamos vivendo, ela de fato ela abre uma série de oportunidades para a nossa vida espiritual. E a gente tem que tomar cuidado, observar realmente a nossa conduta, sempre refletindo sobre qual que é a intenção de praticar determinado gesto, né? E sempre buscar na imagem de Jesus, nos ensinamentos que Jesus deixou através dessa parábola e de outras tantas, esse alinhamento, né? Porque não esqueçam, todos nós aqui, eu, vocês e todo o mundo, né? Todas as pessoas do nosso planeta, elas estão, em teoria, no mesmo estágio. Quando eu digo no mesmo estágio, está no mundo de provas e expiações. É claro que a gente tem pessoas que têm mais conhecimento, menos conhecimento, mas no geral, nós estamos no mesmo estágio. E se estamos no mesmo estágio, nós também estamos propensos a erros. Estamos vulneráveis a esse tipo de ação errônea e que vai acabar nos afastando. Então, lembrar dessa parábola do bom samaritano e toda vez que for dormir, vamos se perguntar: será que hoje eu fui um bom samaritano? Será que hoje eu olhei para o meu próximo com o olhar que deveria? Será que eu ouvi, gente, como está difícil ouvir nos dias de hoje? Será que eu ouvi um pouquinho mais o que aquela pessoa tinha para falar e deixei um pouco o meu ego de lado? Porque nós somos assim, né? Nós temos um hábito normal, eu diria normal, que não é muito saudável, mas é normal, de toda conversa, né, a gente cortar a outra pessoa para dar um exemplo nosso. Não, porque eu também, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Às vezes a pessoa só quer desabafar. Naquele momento ela não está preocupada com o que você tem para falar, pelo menos naquele momento. Então vamos escutar. Porque quando você já coloca, né, já acaba sobrepondo a situação, problema dela, você está desvalorizando, você não está tendo compaixão. Então, ouvir, acreditem, é um gesto nobre de caridade, porque é ali que vai abrir porta para as pessoas acessarem você. Elas vão perceber que existe um interesse. Aliás, tem um livro muito bom, eu até não sei se alguém já leu, ó, chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né? Esse livro eu estou lendo. Ele fala mais ou menos sobre isso também, sobre como você pode influenciar as pessoas positivamente, e ele coloca trechos ali falando sobre isso, sobre só o fato de você escutar com atenção, olhando nos olhos, como as pessoas, né, eles não explicam como aqui no padrão vibracional, e a gente sabe como isso acontece do lado espiritual, mas como isso gera na outra pessoa uma abertura.
Porque ela vai se sentir confortável, ela não vai se sentir invadida, ela vai perceber que ela está sendo escutada com carinho e fatalmente ela vai voltar a te acessar para desabafar. E aí, o que acontece? Abre campo, abre oportunidades de prática da caridade. Então, só para a gente encerrar, junto com essa parábola do bom samaritano, vamos lembrar de exercitar nossa capacidade de ouvir, ainda que nós estejamos mal no dia, porque isso pode acontecer. Não precisa falar, vamos só ouvir com atenção, ficar quietinho, né? Comentar, às vezes dar um comentário, uma opinião, se a pessoa pedir, e vocês podem ter certeza que fazendo isso, né, praticando aos pouquinhos, lá na frente nós vamos colher bons frutos, porque Jesus vai estar conosco, tá bom? Gente, era isso que eu tinha para passar para vocês, tá? A partir do dia, deixa eu até ver no calendário aqui, a partir do dia, provavelmente, da semana que vem, eu acho que as quartas-feiras eu não poderei mais fazer, porque eu estou atribuindo um dia mais na casa, tá? Eu já trabalho lá no Gaejo às quintas-feiras, e agora eu também irei trabalhar às segundas-feiras. Então, por conta até da carga de trabalho e de estudo, porque eu vou ter que ampliar um pouquinho mais o estudo, eu não vou conseguir estar aqui com vocês às quartas-feiras. Então, eu vou ver com o Roberto o que ele pretende fazer, tá? Eu vou pedir para ele ou para a Fabi, alguém colocar lá no grupo, divulgar se a gente vai manter ou não vai manter, só para vocês todos terem ciência, tá, do que vai acontecer a partir da próxima semana, tá bom? Então, que Jesus abençoe grandemente, aqueça o coração de todos vocês. Vamos aproveitar esse momento para emanar as nossas melhores vibrações para esse mundo que está tanto necessitado, né? Pedindo a Jesus também que nos abençoe, nos fortaleça e nos ajude, acima de tudo, a sermos melhores. Que nós tenhamos condição de olhar para o próximo da forma que hoje a gente ainda não consegue. E se a gente já olha, que a gente consiga olhar ainda mais, né? Para cada vez mais ter oportunidade de servir esse mestre que é tão bondoso com cada um de nós, e mesmo com as nossas dificuldades, nós somos abençoados e privilegiados no bom sentido, né? Deus não privilegia ninguém, mas por ter aí um acesso à internet, por ter uma casa, né, para colher de frio. Então, aproveitar essas vibrações e também envolver todos esses irmãos de rua, né, que estão vulneráveis aí aos intempéries, e que eles possam receber o nosso acolhimento através de boas vibrações, tá bom? Um beijo grande em todos vocês, um grande abraço e até mais. Tchau!